Estamos iniciando. Estamos iniciando aqui com o Alex, com a Ângela, com a Cibele, com o Gabriel, José Vitor, Caroline, Maria Eduarda, Mari, Priscila, Vanete, muito obrigado pela presença de vocês. Vou compartilhar aqui. Um momento. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou finalizar essa parte de ligações químicas e vou fazer exercícios e eu acredito que dê tempo da gente também resolver a prova, tá bom? Eu só preciso que vocês me falem se alguém me diga se vocês estão conseguindo ver. Sim. Obrigado. Vamos aonde nós estávamos. Já tinha falado isso. Aqui. Então, veja bem o seguinte, gente. Nós estamos vendo e finalizando essa parte de ligações químicas. Nós começamos... Bem, o que a gente está vendo em ligações químicas? Nós estamos vendo sobre modelos que descrevem as interações entre os elementos químicos para formar ou moléculas ou para formar compostos iônicos. E ainda vamos ver aqui de uma forma também não muito pesada a questão das ligações de metais, como que se dão essas ligações, ou os modelos que explicam a existência de metais e suas propriedades. Nós vimos primeiro um modelo de ligação iônica e vimos como que esses compostos carregados com cargas positivas e negativas se interagem e se dispõem ao longo do espaço para formar um retículo cristalino, e a gente viu que é possível você pegar uma célula unitária, que é a menor porção desse retículo cristalino, que se propaga ao longo do espaço, e que a gente pode pegar essa célula unitária e propagar ela, ou seja, multiplicar ela várias vezes, para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, e você vai reproduzir um cristal do tamanho que você quiser. Vimos também como nós podemos representar, né, um composto iônico e as explicações daquilo que a gente vê, né, da fórmula que a gente vê para um composto iônico. Não necessariamente num composto iônico, o que está representado lá é o que nós temos na natureza. Na verdade, aquilo é uma representação mínima. Vimos também um pouquinho sobre as estruturas de Lewis, o Lewis que propôs uma possibilidade de nós representarmos essas ligações entre os compostos iônicos ou não, entre compostos também neutros, por meio de ligações com compartilhamento de elétrons, que acontece entre substâncias, entre elementos, desculpe, que possuem altas afinidades eletrônicas. Então, quando existe isso, interações entre elementos químicos que possuem ambos, né, alta tendência em atrair para eles elétrons, ou seja, gostam de elétrons, ou seja, isso significa da afinidade eletrônica, a tendência que eles compartilham elétrons. Então, nós vimos modelos para estudar essa questão do compartilhamento de elétrons, que são as ligações covalentes. Aí nós vimos a teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência. Aí nós vimos a teoria de valência, e aí a gente estudou um pouquinho de hibridização. Aí nós vimos a teoria dos orbitais moleculares, que na teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência, eles dão uma ideia, né, de que a molécula precisa ter ângulos entre os átomos para que você possa afastar as pares de elétrons compartilhados de outros pares de elétrons compartilhados ou de outros pares de elétrons não compartilhados, para diminuir a energia repulsiva. Vimos na teoria de valência, que é uma outra teoria em que a gente está trabalhando com mecânica quântica, mas com o olhar na ligação química entre dois átomos. Então nós temos uma combinação de nuvens eletrônicas, mas numa visão muito localizada na ligação química. E depois, numa continuação disso, nós vimos os orbitais híbridos, né, a hibridização para poder explicar o fato de elementos químicos que poderiam, teoricamente, seguindo a regra do octeto, fazer duas ligações, mas por que então que elas fazem 4, 5 ou mais ligações?
E depois nós vimos uma outra forma de olhar para a molécula que não é essa que geralmente a gente vê em sala de aula, que é essa questão das interações, me perdoem, né? Essa questão das ligações em que pares de elétrons estão entre dois átomos, ou que nós utilizamos de um traço para representar uma ligação química. Ou seja, a gente olha a molécula como um todo, então você olha orbitais moleculares de uma forma como um todo, para que os elementos químicos, os átomos, possam estar, então, unidos e os elétrons circulando em torno desses átomos. É uma visão muito mais global da molécula, de tal maneira que é possível apenas com um único elétron, você ter um átomo ligado num conjunto de demais átomos. Coisas que numa ligação, numa teoria de ligação de valência, na teoria de Lewis, ou mesmo na teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, isso não seria possível. E depois, né, dessa parte que eu estou falando agora para vocês, a gente viu algumas aplicações, a gente viu essas questões da importância da hibridização dos orbitais e da ressonância também de elétrons dentro da visão, e também a questão das cores dos alimentos também. E aí a gente está num último tópico, que é um tópico bastante interessante, ou penúltimo, que depois tem ligações metálicas, que se chama de forças intermoleculares. Forças intermoleculares são forças que mantêm, não são forças que mantêm átomos unidos, mas são forças que mantêm as interações entre as moléculas. O primeiro tipo de interações intermoleculares são as chamadas ligações de hidrogênio. Esses tipos de ligações acontecem geralmente com moléculas que apresentam átomos de oxigênio, átomos de flúor, átomos de nitrogênio ligados com átomos de hidrogênio. Vou repetir de novo. Em geral, ligações de hidrogênio acontecem quando átomos de flúor, átomos de oxigênio, átomos de nitrogênio estão ligados com átomos de hidrogênio, veja novamente, de hidrogênio e de hidrogênio. Mas por que isso? Porque essas espécies são as espécies mais eletronegativas da tabela periódica. Essas espécies interagindo com o hidrogênio, a tendência delas é puxar fortemente os elétrons para si. E isso faz com que a densidade eletrônica esteja muito mais próxima do oxigênio, muito mais próxima do flúor, muito mais próxima do oxigênio e do nitrogênio. E a densidade eletrônica seja pequena ou muito longe ou longe do hidrogênio. Isso faz com que seja criado um dipolo. Um dipolo, porque você vai ter próximo aos átomos eletronegativos ou mais eletronegativos, uma concentração alta de elétrons, e nos átomos que têm menor eletronegatividade, você tenha uma tendência a ter falta de elétrons. Vão ficar com cargas positivas e aqui um polo negativo no elemento mais eletronegativo e polo positivo no elemento menos eletronegativo. Ora, se você tem aqui o hidrogênio com um dipolo positivo, ele pode acabar interagindo com o dipolo negativo do oxigênio. E essa ligação entre o oxigênio, que é um dipolo negativo, com o hidrogênio, que é um dipolo positivo, é muito forte. É muito forte. É tão forte que vocês vejam que aqui eu tenho um gráfico da temperatura de ebulição. Veja as moléculas de água, que eu estou representando as moléculas de água, que mantém as interações entre as moléculas por meio das ligações de hidrogênio. Ela possui uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera. O que acontece quando eu passo, o que acontece quando eu passo para o ácido sulfídrico? Veja que eu estou saindo de oxigênio. Todos eles são ligados com hidrogênio. Veja, aqui é a tabela periódica, é o grupo do oxigênio. Veja, que é a família dos chamada de família dos calcogênios. Veja que o enxofre já está no segundo período. Segundo período. Veja, então, que a eletronegatividade do enxofre diminui. Diminui.
Isso significa que o enxofre vai puxar menos o hidrogênio do que o oxigênio. Puxar menos o hidrogênio significa o seguinte: esse polo positivo aqui, no caso, se não fosse oxigênio, fosse o enxofre, o dipolo do hidrogênio seria menos positivo. Ele continuaria sendo positivo, mas ele seria menos positivo, porque a eletronegatividade do enxofre é menor. Por ser menos eletropositivo, ou dipolo, essa interação entre dipolo positivo, ou melhor, né, entre o dipolo, né, de positivo do átomo de hidrogênio com o dipolo negativo, no caso, não seria o oxigênio, seria o enxofre, essa interação seria menor. Por ser menor, as moléculas interagem menos. E se as moléculas interagem menos, para você provocar um processo de ebulição, acaba sendo mais fácil e a temperatura cai muito. Cai muito. Lembrando que o processo de ebulição é um processo no qual você concede energia para as moléculas, tanta energia que elas vão preferir passar para o estado gasoso, ao invés de ficarem unidas dessa forma num estado líquido. E aí a temperatura cai. Mas perceba que à medida que eu vou descendo a tabela periódica, eu saio do enxofre e vou para o selênio, aumenta, em vez de diminuir, continuar diminuindo, aumenta. E se eu passo do selênio para o telúrio, aumenta um pouco. Por que não cai? Porque era para cair, porque a eletronegatividade está diminuindo. Ela não cai porque aqui já existe um fator massa. Do enxofre para o selênio tem um fator massa. O selênio é um elemento mais pesado. Mais pesado. E aqui a gente vai ter que conceder mais força, muito mais energia, para que essas moléculas mais pesadas possam se movimentar. Já não é uma questão muito da eletronegatividade. Esse aumento não é muito, e não é mesmo, não é uma questão da eletronegatividade. É uma questão da massa. Né? Assim, ela tem... eu vou falar um negócio aqui que não era para falar, mas eu vou falar. É uma molécula mais pesada, não é bom falar isso porque peso é uma força, tá, gente? Mas, enfim, ela é uma molécula mais pesada e para isso eu preciso conceder mais força para que essa espécie, essa molécula, possa ebulir do que comparado com o ácido sulfídrico. Porque se não tivesse essa questão da massa molar, ou seja, desse elemento, dessa substância, desculpe, em relação a essa, inclusive, ambas essas duas tinham que acabar caindo, ou seja, descer mais para baixo, horrível. Tinha que cair um pouco mais a temperatura de ebulição. Tudo bem aí? Compreendido? Muito bem. Então, isso aqui são as ligações de hidrogênio. Veja, essas ligações de hidrogênio, em geral, elas são responsáveis, inclusive, pela questão de solubilidade de certas substâncias em outras substâncias. O etanol, por exemplo, que é essa espécie, apresenta esse grupamento hidroxila. Veja, oxigênio ligado com hidrogênio. As moléculas de etanol, as interações intermoleculares delas são por meio de ligações de hidrogênio. Perceba que essa molécula, o cloreto de etila, é molécula parecida. Com a diferença que você não tem um oxigênio, ou você não tem um flúor, ou você não tem um nitrogênio ligado com hidrogênio. Então, isso fatalmente, veja, ambas são moléculas polares. Ambas são moléculas polares. Não significa que por serem moléculas polares, né, que ambas serão solúveis em solventes que permitem esses tipos de interação com ligações de hidrogênio. Então, eu vou repetir para que haja entendimento. Muitas vezes, as ligações de hidrogênio são importantes para que uma substância seja solúvel em uma outra substância que seja polar. Lembrando que uma substância polar é uma substância cuja da somatória dos dipolos existentes na molécula,
existe uma resultante que é diferente de zero. Então, veja, carbono aqui nessa ligação. Hidrogênio e carbono. Quem é mais eletronegativo? É o carbono. Então, o carbono em relação ao hidrogênio tem um dipolo negativo. Carbono com carbono não existe diferença. Carbono em relação ao oxigênio, o carbono, este carbono, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, aqui vai ser um dipolo positivo, aqui vai ser negativo. O oxigênio também é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, aqui continua sendo um dipolo negativo, aqui é positivo. O carbono em relação ao hidrogênio o hidrogênio é menos eletronegativo, então o carbono seria negativo. Todas essas somatórias de dipolos, no final, para o etanol, vai formar ou vai fazer com que o etanol seja uma molécula polar, tem um dipolo resultante. Esse dipolo resultante dessa molécula, quando ela estiver presente, por exemplo, em água, a água é uma molécula polar também, a gente viu aqui, existem esses dipolos, a somatória desses dipolos gera um dipolo resultante na molécula de água, faz então com que o etanol interaja com a água, por meio do quê? Das ligações de hidrogênio. Veja que ele tem esses elementos ligados, que permitem ter ligações de hidrogênio entre as próprias moléculas de etanol, mas quando presentes em água, essas interações deste grupamento aqui do etanol acaba sendo inserido entre as moléculas de água. Então, aí o etanol afasta um pouco as moléculas de água. E ele vai se inserindo, e essa separação das moléculas da água, quando você coloca as moléculas de etanol, é que permite que o etanol também vai se separando das suas moléculas e interagindo com as moléculas de água. E isso faz com que o etanol seja miscível em água. Tudo bem? Já no caso do cloreto de etilo, ele não possui essas ligações de hidrogênio, a possibilidade de ligações de hidrogênio entre eles próprios e nem entre eles com as moléculas de água. Então, as interações dessa molécula com a água é menor. Essa espécie, cloreto de etila, ela é menos solúvel, muito menos solúvel, ainda que seja polar, ela é menos solúvel em água do que o etanol. Tudo bem, gente? Compreendido aí? Compreendido, gente? Mas não existe somente ligações de hidrogênio como formas de interações intermoleculares. Existem as chamadas forças de Van der Waals. O que são forças, né, de Van der Waals? Geralmente, essas forças de Van der Waals são forças que ocorrem entre substâncias químicas que são ditas como apolares. Então, do mesmo jeito que existem interações, ou melhor, interações intermoleculares, entre substâncias químicas que apresentam elementos químicos, oxigênio, nitrogênio, flúor ligado com hidrogênio, e essas interações são ditas como ligações de hidrogênio, existem interações chamadas de forças de Van der Waals que compreendem interações entre compostos, geralmente compostos apolares, em geral compostos apolares. E também incluem os compostos polares que não possuem ligações, não possuem elementos químicos na sua estrutura que sejam oxigênio, flúor e nitrogênio. Ou seja, são compostos que não conseguem se ligar por meio das ligações de hidrogênio. Forças de Van der Waals, então, vão permitir a interação entre moléculas que são apolares e moléculas que são polares, mas que não possuem ou não se permitem que elas interajam por ligações de hidrogênio. Por que as forças de Van der Waals são importantes, né? Porque é justamente por causa das forças de Van der Waals que as lagartixas, por exemplo, elas conseguem grudar na parede.
A gente fala grudar na parede, na verdade, muitas pessoas acham que são ventosas, etc., mas na verdade não são ventosas. Não são ventosas. Aqui eu estou mostrando as patas das lagartixas. Nós, por exemplo, se você olhar para sua mão, você vai ver que na sua mão, em geral, ela vai ter, salvo melhor juízo, né? Para quem tem é, algum tipo de problema na mão, a mão tem 6 pontos de contato. Você tem 5 dedos e tem a palma da mão. 6 pontos de contato. Esses 6 pontos de contato, quando você vai na parede, você coloca esses 6 pontos de contato, a sua mão geralmente, ela embora seja constituído por material lipossolúvel, ela em geral ela está carregada, a sua mão. Ela está carregada. A hora que você entra em contato com a parede, existe um tipo de interação que nós vamos ver de forças de Van der Waals, né? Que é você ter moléculas que são polares com moléculas apolares. E geralmente na parede, geralmente são compostos, a depender da tinta que você tem, que você passou na parede, são apolares. Pois bem, esses 6 pontos de contato, ou que possam ser 12 se você colocar as duas mãos, não consegue suportar o nosso peso. Não consegue suportar. A gente não consegue subir na parede. Mas as lagartixas possuem dezenas de pontos de contato. Essa diminuição dessas dezenas de pontos de contato nas mãos e nos pés fazem com que a lagartixa possa grudar na parede. Porque esses pontos de contato suportam o peso dela. Beleza? Então, são muito importantes para a existência, por exemplo, da vida desses animais. Estou mostrando então uma questão que é importante aí. E dentro dessas forças de Van der Waals existem 2 tipos. Aquelas que nós chamamos de polo, são interações entre moléculas polares, já vou mostrar para vocês, e as dispersões de London, que são interações entre dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou seja, são entre moléculas apolares. Vamos ver primeiro as forças de Van der Waals entre moléculas polares, mas que não podem formar ligações de hidrogênio, ou seja, elas são livres desses átomos, elas não possuem esses átomos. É o caso, por exemplo, do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma molécula que possui uma ligação de hidrogênio com o cloro é mais eletronegativo, a densidade eletrônica vai estar mais próxima do cloro, menos do hidrogênio, então eu tenho aqui um dipolo negativo do cloro e um dipolo positivo do hidrogênio. Veja, o que acontece? Em função dessa questão da distribuição da densidade eletrônica, está muito mais próximo do átomo do cloro, as moléculas começam a se orientar de tal maneira o seguinte, que o polo positivo da molécula do ácido clorídrico se volte para o polo negativo de uma outra molécula, e o polo negativo dessa molécula do meio se volte para o polo positivo de uma outra molécula. E essa interação se faça ao longo de todo o espaço onde as moléculas estão localizadas. Isso faz com que você tenha um balanço entre energias atrativas do cloro com o hidrogênio e repulsivas do cloro por outro cloro. E no balanço geral, isso faz com que essas espécies possam viver, né, interagindo entre si, na forma líquida. Agora, o que é importante a gente saber disso? Quanto maior for o momento de dipolo, isso significa o seguinte. Quanto mais a nuvem eletrônica estiver próxima a um dos átomos, disse que maior é o momento de dipolo resultante. Significa o seguinte, o cloro é uma substância, é um elemento químico altamente eletronegativo. Ele é bastante eletronegativo, mas não é mais que o flúor, mas é um elemento altamente eletronegativo. Ele puxa os elétrons que estão aqui sendo compartilhados aqui com o hidrogênio. E vai ficar mais próximo do seu núcleo, mais próximo do átomo do cloro. Deixando com que esses pares de elétrons fiquem mais próximos do átomo de cloro e menos próximo de hidrogênio. Então o hidrogênio sente
Ele começa a sentir falta de elétrons. Quanto maior for essa força com que um átomo puxa o elétron, mais forte começa a ser o momento de dipolo. Perceba o seguinte, aqui eu tenho algumas moléculas que têm momentos de dipolos diferentes. Aonde essa molécula aqui, que é o propano, tem um momento de dipolo menor e muitas vezes menor do que essa aqui, que é a acetonitrila. A acetonitrila. Vamos ver quantas vezes a acetonitrila, o seu momento de dipolo é maior. Só 39 vezes. A acetonitrila tem um momento de dipolo 39 vezes maior do que o do propano. Ah, professor, mas isso daí me dá que consequência? Ora, quanto maior o momento de dipolo, maior ou mais fortes serão essas interações intermoleculares. Quanto mais fortes essas interações moleculares, mais energia eu vou ter que conceder para separar essas moléculas. Por exemplo, se eu quiser passar elas do estado líquido para o estado gasoso, que é o ponto de ebulição. Se você veja o ponto de ebulição do propano, que é menos 42 graus Celsius, e da acetonitrila, que é 82 graus Celsius. Então, novamente, aqui eu estou falando de uma interação do tipo dipolo-dipolo, veja, é um dipolo negativo com dipolo positivo, um dipolo negativo, um dipolo positivo. Chamado de dipolo-dipolo das forças de Van der Waals, que corresponde a moléculas que não podem interagir por meio de ligações de hidrogênio. Tudo bem? Tudo bem, moçada? Beleza. Mas, como eu disse para vocês, existem moléculas, outros tipos de forças de Van der Waals, que não são forças de Van der Waals para moléculas polares ou ditas interações de polo-dipolo. Existem forças de Van der Waals, chamadas de dispersão de London, que essas forças de dispersão de London são forças de interação que acontecem com moléculas polares. Moléculas apolares. Moléculas apolares. Eu estou mostrando aqui um exemplo dessas moléculas apolares. É o caso do iodo. Perceba o seguinte, ainda que essas moléculas sejam apolares, e no caso aqui, inclusive de substâncias simples, constituídas de um único elemento, os elétrons, eles não estão parados como está mostrado aqui. Os elétrons se movimentam. E neste movimento pode haver a geração de um momento de dipolo instantâneo, ou chamado de dipolo instantâneo, por causa do movimento de elétrons. Num determinado momento, esses elétrons podem acabar se movimentando e concentrando em um determinado lado, gerando um dipolo negativo e um dipolo positivo. Quando isso acontece, esse dipolo negativo acaba induzindo um outro dipolo numa outra molécula que estava polar. E aí você acaba tendo interações do tipo dipolo instantâneo com dipolo induzido, ou também chamado de dipolo induzido com dipolo induzido. Esse tipo de interação é comum entre moléculas apolares. Apolares. Né? Claro, por causa desse deslocamento de elétrons e da geração de um dipolo instantâneo, essa indução de outros dipolos se dá por causa dos processos de repulsões eletrostáticas. Então, o movimento desses elétrons pode gerar um dipolo instantâneo que pode causar a geração de outros dipolos. Né? E isso acaba permitindo com que essas moléculas interajam. Bom se dizer que é necessário se ressaltar que essas interações do tipo dipolo induzido são interações mais fracas do que essas interações do tipo dipolo-dipolo. E essas interações dipolo-dipolo são mais fracas do que essas interações do tipo ligações de hidrogênio. Portanto, as ligações de hidrogênio são mais fortes do que as interações
do que as ligações de polo, que são mais fortes do que as ligações do tipo de polo induzido, de polo induzido. Uma outra característica importante se dizer: moléculas que tenham nuvens eletrônicas, veja bem, moléculas que possuam átomos com elétrons muito afastados, geralmente são moléculas que apresentam, na sua constituição da teoria dos orbitais moleculares, nuvens eletrônicas muito polarizáveis. Nuvens eletrônicas muito polarizáveis são nuvens que acabam se movimentando muito por causa da movimentação dos elétrons. Portanto, moléculas que possuem átomos com elétrons muito distantes do núcleo são moléculas, em geral, polarizáveis. Moléculas que apresentam nuvens eletrônicas que se movimentam muito e que podem gerar um dipolo instantâneo e que, portanto, ao gerar um dipolo instantâneo, pode acabar interagindo com uma outra molécula. Tudo bem aí? Compreendido, moçada? Beleza. Então, assim, só para a gente mostrar aqui para vocês entenderem. Nós vimos 3 tipos de interação até agora. Ligações de hidrogênio, que são ligações que acontecem entre substâncias químicas com moléculas que apresentam átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio com átomos de hidrogênio. Vimos interações intermoleculares que podem acontecer entre chamadas de Van der Waals, né? Forças de Van der Waals, que podem acontecer entre moléculas polares, mas que não têm a possibilidade de interagir por ligações de hidrogênio. Essas moléculas são chamadas de, essas interações são chamadas de interações de polo. Vimos ainda uma força de Van der Waals que pode acontecer com moléculas forças de Van der Waals do tipo dispersões de London, que são interações que acontecem entre moléculas apolares, ou seja, são moléculas que não têm dipolo e são moléculas que não têm ligações com átomos de flúor, oxigênio, nitrogênio e átomos de hidrogênio. Então são ditas apolares e por serem apolares podem interagir por meio de interações do tipo de polo induzido e de polo induzido. Mas existem a possibilidade também de você ter íons, moléculas iônicas. E essas moléculas iônicas, elas também podem interagir com moléculas que não são iônicas. E aí você pode ter interações do tipo íon-dipolo. Então veja, aqui eu tenho a representação de uma molécula dipolar. Aqui eu tenho a representação de uma espécie iônica, catiônica e aqui aniônica. O que acontece nessas interações do tipo íon-dipolo? Em geral, essas interações vão se dar de tal maneira que o íon, aqui o positivo, vai induzir com que as moléculas que são polares voltem os seus polos contrários à carga do íon. Então você tem um íon positivo e essa molécula vai voltar seus polos negativos em direção ao íon. Uma outra interação do tipo íon-dipolo é se você tiver um íon negativo que vai acabar forçando por questões de interações eletrostáticas, vai forçar com que as moléculas, os dipolos da molécula se voltem em relação ao seu polo contrário em relação ao polo do íon. Então, o íon é negativo, vai fazer com que a molécula, o seu dipolo positivo, se volte a esse íon negativo. Então, perceba, íon positivo, os polos negativos vão ficar em torno do íon positivo. Veja que o íon sendo negativo, ele vai forçar com que os dipolos positivos se orientem em relação ao íon negativo. Isso é importante, porque isso permite com que, por exemplo, sais possam ser dissolvidos em água. Isso aqui é a interação básica que faz com que cloreto de sódio possa se dissolver em água. Porque as moléculas de água são polares,
vão orientar o polo negativo dela na direção do sódio e o polo positivo dela em direção ao cloreto. Tudo bem aí, gente? Beleza. Agora, veja, já ouvimos, talvez eu já tenha falado, se não vou falar agora, que os compostos covalentes, ou melhor, né, que os compostos iônicos que a gente viu lá para trás, que eles são péssimos condutores de corrente elétrica quando eles são sólidos, mas quando eles são líquidos, eles conduzem corrente elétrica, porque imagina que você tenha essas espécies separadas em movimento num líquido. É claro que se você passar uma corrente elétrica, esses íons vão se movimentar, elas vão conduzir corrente elétrica. Quando a gente fala de moléculas, e aí falar de moléculas, nós estamos falando de compostos covalentes, porque moléculas são substâncias constituídas pela interação de elementos químicos que compartilham elétrons, né? Eles são péssimos condutores de corrente elétrica, em qualquer estado. Em qualquer estado. Né? Por quê? Porque eles não têm carga. Eles podem ter dipolo, mas eles não têm carga. Eles têm os seus elétrons localizados entre os núcleos. Mas quando esses compostos, eles são ionizados, e falar, né, essa frase, né, compostos covalentes ionizados, significa que esses compostos, eles têm ou estão com presença de carga agora. Eles estarem ionizados, pode ser que eles perderam um átomo, pode ser que eles ganharam elétrons. Estar ionizado significa que eles têm cargas, ou positivas ou negativas. E isso faz com que esses compostos covalentes, quando com cargas, podem sim aí ser bons condutores de corrente elétrica. Tudo bem aí? Entenderam, gente, o que eu falei? Tem como voltar no slide, pessoal, só para ver o negócio? O que eu estou falando é o seguinte: se você tem uma molécula. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se você tem uma molécula, começa aqui. É o etanol. Essa molécula é uma molécula polar. Perceba que os elétrons estão todos compartilhados. Ela não é uma molécula que tem carga. Ela não é uma molécula que tem carga. Essa molécula, o etanol, ela não é uma molécula. Ela não é uma molécula que não tem como propriedade ser boa condutora de eletricidade. Porque ela não tem carga. A molécula da água, se a molécula da água fosse pura, pura significa o seguinte: ela existisse nessa forma aqui, a molécula da água também não era para conduzir corrente elétrica. O problema da água, por exemplo, é que a água, ela não existe só nessa forma. A água sofre o processo de ionização. Então você vai ter lá na água essas espécies aqui, ó, OH-, por causa do processo de ionização da água, tá? OH-, e você vai ter também H+. Isso são espécies iônicas. Por isso que na água ela é uma boa condutora de corrente elétrica, porque a água sofre o processo de ionização. Ela não vai estar dessa forma aqui, sem carga. Aqui é a mesma coisa. O etanol é uma espécie covalente neutra. Neutra, ele vai ser péssimo condutor de corrente elétrica. Mas se ele sofrer um processo de ionização, ou seja, ele perder esse hidrogênio e esse oxigênio ficar com uma carga. Nossa senhora, também precisa ficar desse jeito. E ele ficar com uma carga negativa, esse oxigênio ficar com uma carga negativa aqui, a molécula passa por meio dessa espécie aqui ter carga negativa e por isso ela passa sim a ser agora passível de conduzir corrente elétrica. Entenderam bem o que eu disse? Cadê vocês? Entenderam? Entendeu, Priscila? Enfim,
Ah, o cachorro. Enfim, Eu pode tô falar, tentando aqui me falar a verdade. pode falar. Tem que falar a Não, isso. verdade. Ué, no caso, você falou que se for do jeito. Essa Corte de água? primeira. Não, do jeito. O outro slide meio. Se for o normal, Uhum. ele não. Ele Ele conduz. não tem carga. Isso. Não tem carga. Mas ele pode sofrer um processo Quando. de ionização, que a gente vai ver não é agora, é na próxima. No processo de ionização, por exemplo, na tua casa tem vinagre. Tem. Imagino eu que na casa de todos vocês tem vinagre. Vinagre é essa espécie aqui. Peraí. Oh, Jesus. Um momentinho de paciência. Isso aqui, ó, é o vinagre. É ácido acético. Beleza? Então, isso aí é o que você tem na tua casa. Se o ácido acético, se o ácido acético, ele ficasse do jeito que eu estou colocando aqui, nessa forma aqui, ele não seria um condutor de corrente elétrica, porque ele não tem carga. Assim como essa espécie se ficasse dessa forma aqui, o etanol não tem carga. Acontece que o ácido acético que você tem na tua casa, ele tem um pouquinho de água. Tem um pouquinho de água, ele não é só ácido acético. Ele não é... Se fosse só ácido acético aí, vocês iam morrer, pô. Ácido acético absoluto, vocês não iam aguentar de acidez no estômago. Isso aí é uma solução de ácido acético. Beleza? Vinagre é uma solução de ácido acético. Seria ácido acético em água. A água provoca um processo de ionização. Você acaba tendo isso aqui, ó. CH3. Um momentinho. CH2. O menos mais H mais. Oh, meu Deus. Mais H mais. Veja, esse processo aqui, ele não é, depois a gente vai ver que ele não acontece tanto assim, tá? Mas você tem essas espécies lá. São espécies carregadas. Essas espécies, eles conduzem corrente elétrica. Essa não. Essas espécies, todas elas, calma aí, deixa eu colocar aqui. Então, essa espécie, ela não conduz corrente. Essas aqui, elas conduzem. Acontece que essas espécies, todas elas, convivem lá no vinagre. Como elas convivem lá no vinagre, se você passar uma corrente elétrica no vinagre e colocar o dedo no vinagre, você vai levar um choque. Entendeu aí, Priscila? Ah, entendi. Só vai conduzir se tiver polo, né? Se Se tiver a molécula polo, for neutra, não não vai. conduz. Né? Não vai. Ah, Se, tá. se eu Era não isso que eu tivesse tentei essas perguntar. espécies, se eu não tivesse todas as espécies juntas, eu só tivesse essa aqui, ó, você pode colocar um fio lá dentro, você não vai sentir choque. Beleza? O problema é que Beleza. elas estão juntas, você vai levar choque. É a mesma coisa na água. Lá na água vai ter essa aqui, que é a molécula de água não ionizada, e você vai ter essas espécies lá. Essas aqui, ó. Aí a mistura de tudo isso aqui tem carga. Você vai sentir choque. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Ah, então era essas questões das interações.
Então você tem 4 tipos de interações. Você tem interações entre moléculas, interações do tipo das ligações de hidrogênio, então são chamadas ligações de hidrogênio, que são moléculas que possuem átomos de flúor, de oxigênio, de nitrogênio, ligados com átomos de hidrogênio. Você tem as interações intermoleculares, que são chamadas de Van der Waals, que acontece entre dipolo e dipolo, que é entre moléculas polares. Existem as interações de Van der Waals, chamadas de dispersões de London, que são interações entre moléculas apolares. São chamadas de interações de dipolo induzido e dipolo induzido, ou dipolo instantâneo e dipolo induzido. E o último são interações entre íons dipolo. O dipolo, ele pode ser um dipolo instantâneo, como pode ser um dipolo permanente. Dipolo permanente é moléculas polares. Dipolo induzido, moléculas apolares. Agora a gente vai ver, por último, sobre ligações metálicas. Veja, a gente viu ligações iônicas, vimos ligações covalentes, ligações iônicas realizadas entre espécies com cargas diferentes. Ligações iônicas são ligações entre espécies carregadas de cargas diferentes. Ligações covalentes, que são ligações entre elementos que têm tendência a ganhar elétrons. Então, eles compartilham elétrons. E as ligações metálicas? O que são as ligações metálicas? Geralmente, ligações que acontecem entre elementos químicos que têm tendência a perder elétrons. Veja a questão do lítio. Veja a questão do lítio. Isso aqui é uma célula unitária de um metal lítio. De um retículo cristalino. Célula unitária de um retículo cristalino de lítio. Veja que você tem um átomo de lítio, rodeado de outros 8 átomos de lítio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de lítio. Vamos fazer a distribuição eletrônica do lítio. Lítio tem número atômico A3. Você faz a distribuição eletrônica, perceba que você tem a camada de valência N igual a 2 e um elétron nesse orbital. Mas perceba que a camada 2 não está completa. E perceba que eu tenho muito espaço vazio. Porque eu tenho um orbital P que não está completo, que poderia ter 6 elétrons aqui, e ainda tem mais uma vaga aqui, no orbital S. Então você imagina o seguinte. Primeira coisa, como que um átomo de lítio, que só tem um elétron sozinho aqui no orbital S, conseguiria fazer 8 ligações? Não daria, porque pela regra do octeto, ele não teria como fazer 8 ligações. Não tem espaço aqui. E mesmo que você aí você vai, professor, vamos fazer um processo de hibridização. Vamos tirar esse elétron que está aqui, vamos colocar aqui. Ele conseguiria fazer no máximo 3 ligações. Ele está fazendo 8. Essa é uma característica desses compostos que têm tendência a perder elétrons. Tem poucos elétrons na camada de valência e muito espaço vazio. O que acontece? Como tem muito espaço vazio, os outros átomos que estão em torno dele, que também possuem a mesma distribuição eletrônica, esse elétron da camada de valência, ele começa a circular. Vamos supor que eu estou... Vou até riscar aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que eu estou olhando para o elétron que está aqui, ó, nesse átomo de lítio. Esse elétron que está aqui nesse átomo, na camada de valência desse átomo, ele começa e enxerga a camada de valência desse átomo, ele enxerga a camada de valência desse átomo e enxerga a camada de valência desse átomo. Ele enxerga, ele consegue sentir isso. E ele começa, então, a sair da sua nuvem eletrônica e começa a ir na nuvem eletrônica do outro átomo, porque tem espaço vazio para ele andar. Então, essa que é a característica de uma ligação metálica. Você acaba tendo uma distribuição espacial de átomos que, na verdade, eles se comportam como se fossem núcleos positivos
distribuídos ao longo do espaço que estão mergulhados num mar de elétrons. Esses elétrons que eu estou mostrando aqui seriam os elétrons da camada de valência do lítio, que eles poderiam se movimentar em torno das nuvens eletrônicas de todos esses átomos. Essa situação, né, da ligação metálica é que confere aos metais uma propriedade muito importante. Primeiro, os metais são compostos, são substâncias que são ótimos condutores de eletricidade. Por isso que você pega uma... Por isso, né, bem, primeiro, por que são bons condutores de eletricidade? Por causa desse mar de elétrons que estão se movimentando em torno desses núcleos ou das nuvens eletrônicas. Portanto, vocês sabem muito bem que se você tiver uma barra de ferro ou qualquer material metálico, se você encostar em algum fio desencapado, tu vais levar um choque. Tu vai sentir a corrente passando no seu corpo. Para quem já sentiu, já passou isso, não é muito bom. Eu não gosto, né? Tem uns doidos que gostam. Já levaram choque aí? Vocês já levaram choque? Pois é. Tem gente que trabalha na área de elétrica, então, e tem gente que ama levar choque, né? Não é muito bom. Mas por quê? Se você encosta algo, pode ser uma peça, pode ser uma ferramenta, pode ser um pedaço de metal, tu vai sentir a corrente, porque você tem um mar de elétrons em torno de um conjunto organizado de núcleos que está espalhado no espaço tridimensionalmente. Bem, e veja que nós estamos falando, né, de uma ligação metálica em que eu não posso falar que os elétrons estão localizados, como é o caso de uma ligação covalente. Veja que numa ligação covalente, cadê? Aqui. Numa ligação covalente, os elétrons eles estão localizados. Ligação covalente, a característica dela é que existe uma localização de elétrons em torno dos núcleos. Aqui, mesma coisa no iodo, localização de elétrons. Aqui, você não tem uma localização de elétrons. Você tem uma delocalização de elétrons. Você tem uma movimentação de elétrons em torno da rede. É por isso que os metais possuem também uma outra propriedade, não só uma propriedade deles serem bons condutores de corrente elétrica, mas eles são também, têm uma propriedade de serem espécies maleáveis, ou propriedade de maleabilidade. O que é uma propriedade de maleabilidade? Ora, é a propriedade de você causar algum tipo de deformação numa peça metálica e você não quebrar a peça. Porque à medida que você vem, por exemplo, aqui, nessa posição, e você dá uma cacetada aqui, e por mais que este núcleo do átomo, ou o átomo, né, em si, se desloque e venha para cá, ele vai causar um deslocamento nos outros átomos, mas os elétrons vão se deslocalizar também. Eles vão se comportar também de tal, o processo de readequação espacial dos átomos e elétrons acontece de tal maneira que o metal, a peça metálica, ela sofre a deformação sem precisar quebrar. Coisa que quando você está vendo nos compostos iônicos não acontece. Porque no composto iônico não existe essa delocalização de elétrons. Lá você tem uma orientação de cargas positivas e negativas, ou de espécies, né, positivas e negativas, ao longo do espaço, que caso você dê uma cacetada na mesma posição, o deslocamento de uma espécie positiva vai provocar uma energia repulsiva tão grande que você quebra. Você prova uma quebra, né, do retículo cristalino. Então são altamente quebráveis os compostos cristalinos, ou quebradiços. Aqui não. Os compostos metálicos são poucos quebradiços, eles têm uma alta maleabilidade. Tudo bem aí? Compreenderam aí, gente? Então, uma outra questão. Considerando que a força de uma ligação metálica ela está baseada na capacidade dos núcleos
em interagirem com esses elétrons, ou seja, a capacidade que esses núcleos têm, né, veja que eu tenho uma série de elétrons que acaba separando um núcleo de outro núcleo, e é assim mesmo. E a força desses átomos, ou seja, a força de um átomo em relação ao outro, é a força com que essas cargas positivas atraem as negativas. Portanto, se a força da ligação metálica se dá em relação à força com que os núcleos atraem os elétrons, ora, núcleos com cargas maiores vão atrair os elétrons mais fortemente e a força da ligação metálica será maior. Então veja bem o seguinte: no caso do magnésio, do cálcio, do estrôncio, os núcleos serão com duas cargas positivas. Enquanto no lítio, no sódio e no potássio é uma carga positiva. Se você tem duas cargas, vão atrair mais fortemente esses elétrons. Isso vai fazer com que o espaçamento entre os núcleos sejam menores, vão estar mais atraídos, mais fortemente ligados do que se for uma carga positiva. Então, nesse caso da direita, a força da ligação metálica é maior, o da esquerda é menor. Beleza? E isso tem também um pouco da questão da energia de ionização. A energia de ionização, se vocês observam, né, forem pegar os valores da energia de ionização, a energia de ionização do magnésio, a energia de ligação do alumínio é um pouco maior do que a do lítio. Ora, elementos que têm energias de ionizações maiores acabam atraindo mais os elétrons. Por si, então, essas forças de ligação entre os átomos aqui vai ser maiores. E por ser maior, a estrutura metálica que tem mais força, ela vai ser mais resistente. Mais resistência ao impacto, mais resistência para você trabalhar com ela e assim por diante. Tudo bem? Tudo bem, senhores? Senhoras? Por fim, veja, é possível também que, embora você tenha toda essa questão de maleabilidade, de movimento de elétrons, é possível que nesses buracos que você está vendo aqui, nós consigamos introduzir alguns elementos químicos que podem acabar fazendo ligações covalentes com o átomo metálico. E a presença desses elementos químicos que podem fazer ligações químicas pode dar uma resistência maior ao metal. Pode, inclusive, diminuir a maleabilidade dele. Mas pode dar uma resistência maior, pode deixar eles mais duros. Duros, inclusive, dificultando a sua maleabilidade. E nesse sentido, né, é que você e que nós acabamos tendo algumas espécies, você está entendendo? Espécies metálicas que são, na verdade, misturas, né? São sólidos metálicos, são misturas de elementos químicos. Você pode ter, por exemplo, misturas de ferro com carbono. Ou, melhor dizendo, né, carbono com mistura de ferro. Essa mistura ferro e carbono gera uma liga. Né? Ou seja, essas misturas, né, os metais que se unem a outros elementos químicos, eles conferem ou produzem as ligas metálicas. Como eu disse para vocês, você pode ter um metal e tentar ligar a ele a alguns elementos químicos para tornar ele mais resistente. Isso é possível. Quando isso acontece, quando você pega um outro elemento químico que não é um metal, por exemplo, ou um outro elemento químico que é metal, mas que possa existir alguma interação entre os elementos químicos que estão lá, de tal maneira a conferir propriedades diferenciadas para o composto metálico, essa nova mistura é chamada de liga metálica. Então eu tenho o aço, que é uma liga. Você coloca carbono no ferro. E aí você pode produzir um fogão, uma geladeira, pontes. Você tem o aço inoxidável. O aço inoxidável não é só você pegar o ferro e colocar carbono. Você tem o ferro, você coloca carbono, cromo e níquel. É claro que existe uma porcentagem de quantidade de cromo que precisa ter lá, de níquel que precisa ter.
Mas o aço inoxidável, ele é utilizado para fazer automóvel, talheres, vagões, de metrô, de trem, utensílios cirúrgicos, tem fogões também. O bronze também é uma liga metálica. Uma liga de cobre e estanho. Você tem o cobre, você começa a inserir estanho lá dentro, tem uma porcentagem disso. Você vai fazer estátuas, medalhas, moedas, etc. O latão também é uma liga de cobre. Só que em vez de ter estanho, ele tem zinco. E aí você utiliza a latão para fazer armas, torneiras, latas, né, para colocar alimentos, etc. E latão já é pouco utilizado, porque hoje é utilizado até mais alumínio. Ouro 18 quilates. Meninas, fiquem espertas agora. Ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates é uma liga também. Não é ouro puro. Ouro 18 quilates é um ouro que tem 75% de ouro, 25% de cobre ou prata. É uma joia, não é barata, né? Mas também ouro 18 quilates é usado em acessórios para astronauta, para veículos espaciais. Mas o ouro 24 quilates é ouro puro. Meninas, entenderam aí? Entenderam? Se for dar um presentinho, que o marido for dar um presentinho ao namorado, pede ouro de 24 quilates, não 18. Entenderam aí? Não peça Ô, 18. professor, Peça mas 24. o ouro 24, ele amassa fácil, entendeu? Não tem isso? Mas é ouro puro, entendeu? Anota aí. Entendeu? Ah, sim, vale muito mais. Vale mais. Solda também. Solda, não sei, tem gente aqui que é soldador, que trabalha com solda? Entre vocês aqui, que está aqui, com certeza, dos alunos que a gente tem, com certeza. Então, gente que trabalha com solda. Solda é uma liga também. Geralmente o soldador, tem vários tipos de solda, né? Mas tem as ligas de chumbo com estanho. Você vai lá no material que o cara tem lá, eu não sei o nome correto, aquele revólver que ele tem, que ele dispara de uma carga elétrica, ou mesmo, né, que ele vai com maçarico. São exemplos de ligas. Exemplos de ligas. Ô, professor, a prata 925 também não é prata pura, não, né? Liga. É liga. Mas, enfim. É uma prata muito famosa que eles banham bastante coisa porque ela é mais barata, né? Mas assim, entre você não ter ouro 18 quilates ou a prata 9, eu prefiro ter ouro 18 quilates que não ter. Você tá entendendo? Sim, é bem melhor. A qualidade também é boa. Então assim, já é um valor. Se o seu muito namorado, seu marido falar 24 quilates eu não tenho, não. Então eu não vou dar. Não, 18 quilates é bom, excelente. Verdade. Excelente. Porque entre o ter e não ter, é melhor ter. Mas entre ter 18 e 24, é melhor ter 24. Entendeu? E geralmente, as alianças, quem tem aliança aí pode pegar e dar uma olhadinha. Tem aliança que é 18 quilates, tem aliança que é 24. Você pode ver se você já caiu no conto de vicário aí. Você tá entendendo? Pode dar uma aliança que é casada aí, já pode tirar e dar uma olhada. Se você caiu no conto de vicário ou não. Então, a de 24 amassa muito, é daquelas alianças antigas que fica toda amassadinha. Acho que é por isso que também eles colocam a liga, que ela fica mais intacta. Mas olha só. Se as pessoas analisarem e for 18, ainda tá bom, né? Imagina se for analisar e não for ouro nenhum. Mas vamos fazer uma análise aqui, tá? Vamos fazer uma análise. Vamos fazer um raciocínio aqui. Quem já tem aliança, foi comprar aliança, quando você chega lá, você vai pedir a preço da aliança, e você compra a aliança, ele não pega a aliança, ele não pesa a aliança. Vocês já viram isso? Às vezes ele pesa a aliança para ver quanto que tem lá de ouro. Eles não dão. Se você pensa que ele pega a aliança e ele dá o valor na aliança por nada, não, ele pega aquela aliança, ele pesa a aliança, ele vai ver quanto que está o valor do ouro. Só que naquela aliança, uma aliança de 18 quilates, não é 100% ouro. Você está entendendo? Ele não é 100% ouro. Então, assim, se ele vai pegar uma aliança que é 18 quilates, vai lá e pesa o 18 quilates lá e dá o preço do ouro, mas não é totalmente ouro aquilo. Você está entendendo? É uma liga.
Lá tem outras coisas. Se for uma liga de prata, então é um metal ainda, um metal nobre. Mas se não for, e quem diz que vai ser? Ele pode falar para você que é prata, mas quem diz que é prata? E se for cobre? Que também é caro, né? Mas não é tão caro igual ouro, igual prata. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você acaba pagando por um preço de 24 quilates quando é 18 quilates. Compreenderam aí? Porque é difícil saber a mistura, né, que vai ter do ouro É isso. certinho. Ele fala 18, mas pode ser 16, né? Entenderam aí? Não tem como a gente saber, né? Então, é isso. Então, enfim. É bom só para a gente raciocinar o que sabe, o que tem. Tô falando também que todo mundo que vende aliança e material tá querendo tirar dinheiro fácil de você. Não é isso. É só pra gente raciocinar, sabe, das coisas que podem acontecer. Porque também, senão eu vou levantar uma pulga atrás da orelha aí de vocês achando que todo mundo que vende tá vendendo errado. Não é assim também não. Porque tem gente, é só você perguntar, tem aliança 24 quilates, 18 quilates e vai dar diferença. E aí, sabe, eu já falei para vocês a força da ligação metálica. Essa ligação metálica ela é muito mais pronunciada, assim, ela é muito mais forte, né, quanto maior for a energia, quanto mais baixa, né, quanto maior for a energia de ionização, quanto maior a energia de ionização dessas espécies, e quanto também maior for quanto maior for a energia de ionização e quanto maior for essas cargas dos elementos químicos que estão se unindo, mais forte vai ser a ligação química. E, portanto, maior vai ser a ligação metálica, isso eu já tinha falado para vocês. Então, assim, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, de ligações químicas. Se vocês têm alguma dúvida, senão nós vamos fazer exercício. Alguma dúvida? Então, vamos fazer exercício. Fazer exercício. Depois a gente fala da prova. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é importante, a gente estava fazendo a questão da configuração. Vamos aqui. Dê a estrutura de Lewis para as seguintes substâncias. Dê a carga formal de cada átomo. Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. CCl4. A primeira coisa que a gente tem que fazer, nós precisamos contar a primeira coisa é fazer a distribuição eletrônica, né? Primeira coisa, fazer a distribuição eletrônica. Então, eu vou fazer aqui a distribuição eletrônica. Nessa questão da distribuição eletrônica, nós vamos pegar aqui carbono. Deixa eu abrir minha tabela periódica. Tabela. Meu Deus do céu. Carbono. Eu não gostei dessa tabela periódica, não. Pegamos outra tabela. Tem que ser menor do que. Deixa eu ver esse aqui. Acho que esse daqui tá bom. Olha só. Carbono tem número atômico 6. Então, 6 Z6. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Um S1, 2S1. Deixa eu também puxar uma outra coisa aqui. Não sei se eu vou conseguir puxar isso aqui. Ele desce.
1s1, 2s1. Estou seguindo aqui, né? Fazendo distribuição eletrônica. 2s1, 2p2. 2p2. Então, fiz a distribuição eletrônica do carbono. Vou fazer a distribuição eletrônica agora do cloro. Cloro Z17. Vamos ver se é 17 mesmo. 17, ó. 1s2. Professor, Oi. mas não deu 6 ali, não. Ô, Jesus, claro que não. E por que 2S1? Porque o seu professor está com um problema sério. Eu pensei que você estava fazendo pegadinha pra gente prestar atenção. Eu falei, mas uai, o que tem errado? Agora tá certo. Beleza. Pronto. 2s2, 1s2, 2s2, 2p2. 6. Agora está certo. Na verdade, o seu professor não está com problema. Tá? O professor está vendo se vocês estão prestando atenção. Mentira. Por dar problema é sério mesmo. Vou fazer a distribuição eletrônica aqui do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, aqui já tem 10, 3s2, aqui já tem 12, 3p6, deixa eu ver, 10, 7. Então, a primeira coisa é fazer a distribuição eletrônica. Segunda coisa... Professor, é Ali é 3P5, né? 3P5. Oi? É 17 3P5 ali no CL. no cloro, porque é 17, uai, tem que ser 5 no final. Dá 18 a soma. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. É o cansaço. Tá chegando de noite. Misericórdia. Ah, sexta-feira à noite não dá direito mais, sexta-feira à noite. Vamos tomar um chopp aí, gente? É o melhor jeito de tomar um chopp. Mentira, vamos lá. 2 com 2, 6, 10, 17. Depois, a segunda coisa. Nós precisamos, depois da distribuição eletrônica, contar os números de elétrons. Isso é contar o número de elétrons na camada de valência. Tá? Na camada de valência. Então, a camada de valência aqui é a camada 2, aqui é na camada 3. Então, nós temos, nessa camada aqui de valência, nós temos 4 elétrons. E nós temos aqui nessa camada de valência... Só um minutinho. Deixa eu só trocar essa cor aqui. Nessa camada de valência eu tenho 4 elétrons. Nessa outra camada de valência aqui, eu tenho 7 elétrons. Sete elétrons. Bem, vamos olhar aqui no átomo. Eu vou olhar primeiro no átomo de carbono. Eu tenho um átomo de carbono. Beleza? Um átomo de carbono com 4 elétrons. Então, vezes 4 elétrons, o total, eu só tenho 4 elétrons. Aqui eu tenho 4 átomos de cloro. Então, eu tenho 4 átomos de cloro vezes 7 elétrons, porque cada átomo de cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, eu vou ficar com 28 elétrons. Eu errei agora? Acho que não, né? Não. Tá bem. Olhe outra coisa. Veja se a molécula tem carga.
ela não tem carga, ela é neutra. Então a gente não precisa somar mais elétron e nem tirar elétron. Deixa eu tirar aqui. Então a gente vai somar isso. Vai ter que somar. Esse total vai ser de 28 com mais 2, 32 elétrons. Então, esse aqui é o total de elétrons que nós vamos ter que distribuir ao longo dessa espécie. Terceira coisa que nós vamos ter que fazer. Estão acompanhando aí, gente? Cadê vocês? Deixa eu achar vocês aqui. Estão acompanhando aí? Beleza. 3. Depois disso, vamos fazer aquela conta do método de Clark, que ajuda muito antes de você distribuir, do método de Clark. Nesse método de Clark existe uma equação. Essa equação é dita como 6y mais 2. O que é esse y? Esse y ele é o número de átomos menos tira os átomos de hidrogênio. Então eu vou contar aqui o total de átomos. Eu tenho 4 átomos de cloro mais 1 de carbono. São 5 mais 2. Deixa eu chegar se é mais ou é menos 2. Deixa eu só checar aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não vou ter aqui. Um momento. Se a gente errar essa equação, vai dar pau. Momento de Clark. Mais 2. Tá bom. 6 vezes 5, 30, né? Mais 2, 32 é o número de Clark. Aí nós temos que fazer uma comparação. Nós comparamos esse número de elétrons, esse total aqui, esse número de elétrons, com o total do número de Clark. Então, a comparação é o seguinte. Sempre número de elétrons em relação ao número de Clark. A gente tem 32 elétrons. Isso aqui é a molécula. E isso aí é igual a 32, que é o número de Clark. Quando isso, né, quando esses números são iguais, quando eles são iguais, é indicativo de que todos os elementos seguem a regra do octeto. Significa que todos os elementos químicos terão 8 elétrons. Isso. Feito isso... Você pode explicar o método de Clark de novo, fazendo favor? Sim. O número de Clark é 6y mais 2. 6y, o y é o número de átomos que a molécula tem, menos o número de átomos de hidrogênio. Então, você veja, eu tenho... a molécula é o tetracloreto de carbono, não tem hidrogênio. Então, eu vou pegar o número de átomos que nós temos aqui, que são 4 átomos de cloro, mais uma, que é o carbono, são 5. Por isso que eu estou pegando 6 vezes 5, vou fazer essa multiplicação, depois vou somar com 2. Isso aqui é um número fixo, esse também é um número fixo, o que vai variar é o y. 6 vezes 5 é 30, com mais 2, 32. Tudo bem. Aí nós vamos fazer uma comparação. Nós vamos comparar o número total de elétrons que nós temos, o número de elétrons de valência. Né? Isso aqui são o total de elétrons de valência, levando em consideração o total de átomos de carbono de cloro, e comparar com o número de Clark. Se esses números forem iguais, é indicativo que todos os elementos químicos que estão se unindo, ou seja, todos esses elementos químicos aqui, vão seguir a regra do octeto, ou seja, eles vão ter 8 elétrons.
Durante a hora que nós formos somar o compartilhamento de elétrons, eles vão ter 8 elétrons. Cadê vocês aqui? Conseguiram entender aí? Entendi. Obrigada. Beleza. Bem, vamos avançar aqui. Aí vamos no avançando. Agora nós vamos montar a estrutura. Agora você pode montar a estrutura sabendo isso, que todos os elementos eles vão seguir a regra do octeto. Veja, a pergunta que você poderia fazer é o seguinte: qual o átomo ou elemento químico que eu vou colocar no centro? Prefira aquele que tem menor quantidade. Você não vai colocar o cloro no meio, coloca o carbono. Então você vai colocar o carbono no meio. Primeira coisa, o carbono tem quantos elétrons na camada de valência? 4. 4 elétrons. Ó. Então eu vou aqui pegar o carbono, vou colocar o carbono aqui no meio e vou distribuir o cloreto. Vou colocar um cloreto aqui, vou colocar um cloreto aqui, vou colocar... Oi, Priscila, pode falar. Por que que o carbono é no meio? Tomara que eu não esteja fazendo uma pergunta muito... Não, porque é o seguinte, você tem 5 átomos aqui, beleza? Você precisa ligar esses átomos entre si. Então, escolha um átomo que está em menor quantidade e coloque ele no centro e distribua os outros átomos ao redor dele, entendeu? Entendeu, Priscila? O que eu falei? Pegue... Não, o porquê do que é o carbono, não, assim, o carbono, porque ele está em menor no meio. quantidade. Ah, só por isso? Só por isso. Ah, tá, valeu, Eu obrigado. tenho 4 átomos de cloro e 1 de carbono. Só por causa disso. Como ele está em menor quantidade, porque, veja bem, se aqui não fosse... veja bem, você poderia pensar em fazer isso aqui. Pegar um carbono aqui, um cloro. Você poderia pensar... Você poderia pensar em fazer isso. E colocar o carbono aqui. Não poderia fazer isso? E ligar o carbono, ligar aqui, ligar o cloro aqui, ligar outro... Mas só que vai dar pau isso. Você não vai conseguir fazer isso. Tá entendendo? Olha, vai ficar mais... vai ficar mais claro o que eu tô falando aqui. Vai ficar mais claro. Só para falar rapidinho, tem que ligar as espécies diferentes, né? A priori, assim, A priori, no básico, né? Claro. A priori, sim, é isso mesmo. Porque, veja, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Veja bem, eu vou criar aqui vou colocar aqui um elétron. Quantos elétrons tem um átomo de cloro? Vamos ver aqui. A gente já viu, vou passar aqui. São 7. 7 elétrons aqui, ó. Cada átomo de cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Vou colocar aqui. Um aqui. Outra aqui. Mas são 7, só tem 4. Colocar outra aqui. Colocar outra aqui. 2, 4, 6, 7. Olha, aqui também. Aqui eu vou ter que ter 1, 2, 3. Momento. Deixa eu fazer os elétrons aqui pra gente unir aqui. O átomo de carbono, ele tem 4, tá? Ele tem 4. Aqui eu vou deixar também 1, que é do cloro. Aí tem 2 aqui. 2 aqui. 2 aqui.
Aí Professor, aquele Cl de cima ali só tem 6. só tem 6, precisa de mais um. Então vai ser todos têm 7. Todos. E o carbono. Percebe, se eu for ligar aqui com o cloro, o carbono com o cloro, percebe que quando eu faço essa ligação, o cloro já ficou com 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto o carbono não ficou com 8, ficou com 5. E eu não consigo ligar mais os cloros com os outros cloros. Entendeu aí, Priscila? Você que perguntou? Por que eu coloco o carbono no centro? Então, primeiro, é aquilo que você falou. Em geral, os elementos diferentes vão se ligar com outros elementos. Mas você pode ter elementos iguais se ligando também. Mas coloque no centro sempre aquele que está em menor quantidade. Olha a diferença. Agora eu vou tirar o carbono daqui, vou colocar no centro, vou tirar esse cloro e vou colocar aqui. Cloro. E aqui vou deixar carbono. Agora eu vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui tudo. Uma, duas, 4. Uma. Veja bem, agora a gente distribuiu 7 elétrons em torno de cada átomo de cloro e 4 elétrons em torno do carbono. Nós podemos compartilhar aqui, ó. Eu posso compartilhar esse elétron com esse elétron. Eu posso compartilhar esse elétron com esse elétron. Eu posso compartilhar esse elétron com esse elétron. Ups, vou fazer bem bonitinho. Posso compartilhar esse elétron com esse elétron com esse elétron. Deixa eu só fazer um negócio que vai ficar melhor para mim aqui. Vou compartilhar esse elétron. Nossa. Esse elétron com esse elétron, esse elétron com esse elétron, esse elétron com esse elétron. E esse elétron com esse elétron. Olha, nós temos 4 ligações. Vamos contar agora, ó, o carbono. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Então o carbono está com a regra do octeto completa. Cada átomo de cloro também está com 8. Ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então a gente está atendendo o que a gente viu aqui na regra de Clark. Vamos verificar agora 5. Nós vamos verificar 5. Fazer cálculo carga formal. Como que é essa forma da carga formal? Carga formal, ela vai ser o número, como que eu vou colocar agora para vocês aqui? O número de elétrons da camada de valência do elétron. Vou colocar assim, ó, N é C. N de número, E de elétrons e C de camada de valência. Número de elétrons da camada de valência, mais. Aí nós vamos colocar aqui, número de elétrons livres do átomo, menos 1/2 do número de elétrons compartilhados. Agora eu vou ter que colocar CO de compartilhados. Vou escrever aqui. NSF, número de elétrons da camada de valência
número de elétrons livres. Livre significa não compartilhados. E NeCO, número de elétrons compartilhados. Então, vou calcular aqui, ó. Eu vou calcular a carga formal desse carbono aqui, desse cloro aqui. Carga formal do cloro. Número de elétrons de valência do cloro. Nós vimos, cada átomo de cloro tem 7 elétrons. Jesus. 7 elétrons. Mais número de elétrons livres. 2, 4, 6 elétrons livres. Menos 1/2. Eu vou até fazer aqui em parênteses. 1/2 vezes número de elétrons compartilhados. O número de elétrons compartilhados. Tem 2 elétrons sendo compartilhados aqui. 2 elétrons. Faça essa conta aqui. 1/2 vezes 2 significa 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, acho que tem um erro nessa fórmula, que essa fórmula deve ser assim, ó, menos, e aqui é mais. Deixa eu checar aqui um pouquinho. Se é isso daqui mesmo. É isso mesmo. Ó. Menos, mais aqui dentro. Deixa eu acertar essa fórmula aqui. Menos, mais. Então, só revendo aqui, olha, é número de elétrons da camada de valência menos, aí é a somatória, número de elétrons livres, que são os elétrons não compartilhados, mais metade, vou até colocar aqui, ó, a metade aqui desse lado, vou colocar aqui vezes 1/2 e fechar aqui, e fazer assim, aqui, 2 vezes 1/2. Então, aqui, 2 dividido por 2 é 1. 1 mais 6 é 7. 7 menos 7, 0. Então, a carga formal desse carbono é 0. Vou até colocar aqui, ó, do lado, 0. Vou pegar esse carbono aqui, ó. Perceba que esse cloro. Perceba que todos esses cloros, todos eles, você pode pegar qualquer um deles, vai refletir esse cálculo. Se você pegar esse aqui, são 7 elétrons da camada de valência. São 6 elétrons não compartilhados, olha, 2, 4, 6. Mais 2 elétrons compartilhados. E a conta vai continuar sendo 0. Então, esse aqui vai ser 0. Esse aqui vai ser 0. E esse aqui também vai ser 0. Vamos ver o carbono. Carga formal do carbono. Número de elétrons da camada de valência, 4. Menos número de elétrons livres. Não tem elétrons livres no carbono. 0. Mais 2 vezes não. Número de elétrons compartilhados. 2, 4, 6, 8 elétrons. Vezes 1 vezes 1,5. Então, vejam, 8 dividido por 2 é 4. 4 menos 4, 0. Então, a carga formal aqui, ó, é 0. Veja, a molécula está com a carga formal. E deixa eu só também mudar essa cor para vocês entenderem, porque senão vocês vai virar um quando misturar. Professor, vai ter algum caso que, tipo, não vai ser igual? Tipo, tem 4 cloros, aí todos os 4 deram 0. Vai ter algum caso que não vai... que vai ser diferente? Pode sim, pode. Ah, tá. Pode sim. Não é sempre que vai ser igual não, tá? Uhum. Pode sim. Vou colocar aqui em azul, para vocês entenderem que eu estou falando. 0.
Então quem que perguntou? Sibeli. Ô, Sibeli. Então, Sibeli perguntou, aqui deu tudo zero, mas deu tudo zero inclusive pro cloro. Vai ser sempre assim? Não, pode ser que seja diferente, depende muito da molécula. Esse resultado da tudo zero é indicativo de que a molécula possui uma distribuição de carga equilibrada. Possui uma distribuição de carga equilibrada, ou seja, é uma estrutura que a gente busca, uma estrutura de Lewis que a gente busca. Então, esse é o exemplo de cálculo que a gente precisa fazer. Deixa eu ver aqui. Professor, se não for muito incômodo, você poderia dar um exemplo, tipo, se for quando é diferente, só para ter uma ideia? Deixa eu ver se a gente tem um exemplo aqui. A gente viu. Eu vou mostrar aqui para você. Que não era de cloro, mas era de espécies que eram próximas. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Nós vimos. Quando nós estávamos vendo sobre hidrazina. Aqui. Olha só. Aqui deu. Se você calcular aqui, deu tudo zero, tá vendo? Depende muito como você vai colocar os átomos. Quando eu falei para você, não necessariamente, porque depende de como você vai colocar os átomos, você tá entendendo? Como você vai estruturar os átomos. Aqui não é zero. Você percebe? Aqui deu tudo zero. Aqui não. E é a mesma molécula. E aí, qual que é a diferença? A maneira que você colocou os átomos. A maneira que você colocou os átomos que você distribuiu os elétrons também. Entendi. Então, Agora assim, entendi. não necessariamente tudo vai ser zero. Tudo depende de como você está montando a estrutura e depende também dos elementos químicos que você tem lá. Porque pode ser que você tenha um cloro está ligado no nitrogênio, o outro cloro não está ligado no nitrogênio, está ligado no carbono, pode ser que seja diferente, entendeu? Entendi. Vamos. Eu vou fazer um intervalinho aqui e depois a gente continua aqui, tá bom? Aqui, antes de eu terminar, é isso que eu passei aqui para vocês. Vocês compreenderam para montar a estrutura de Lewis? Sim. Hein, professor, eu queria propor algo assim para os próximos, se os colegas toparem, da gente as próximas assim, tocar direto e parar um pouco mais cedo. O que vocês acham? E o professor também, lógico, em primeiro lugar, né? Opinião dele. É que eu paro porque ninguém aguenta ficar direto, entendeu? Porque dói a poupança e é bom parar um pouquinho. Entendeu? Não, eu vou no banheiro com o celular na mão, eu bebo água com o celular na mão, eu faço assim. Sério? Não, tudo bem. É que direto é complicado. Assim, eu vou falar para você o seguinte, eu já dei aula direto para os alunos. Eles quase pediram para morrer. Direto. Você imagina ficar falando 4 horas na orelha de vocês vão morrer. Realmente. Vocês vão morrer, ué. Vou falar 4 horas, moçada. Você tem certeza, Priscila, que vocês querem? Vou parar um pouquinho. Pensa. A maioria vence, né? Reflete. Reflita. Eu vou parar aqui um pouquinho, depois a gente volta aí. Falou? Brincadeira, Priscila. Brincadeira, hein? O que é brincadeira? Vou parando aqui, daqui a pouco a gente volta. Falou então. Estou parando aqui, tá, moçada? Primeira parte, da segunda parte, e a gente já volta daqui a pouco.